Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai essa noite? Igreja linda. Estão me ouvindo bem no fundão aí? Precisa de mais um sonzinho? Como é que vocês estão, gente? Glória a Deus. Deixa eu colocar só o relógio aqui, para eu não me perder no horário. Temos ceia do Senhor essa noite, né? Que alegria podermos estar reunidos em família na casa do Pai. Glória a Deus. Obrigado. Queria mais uma vez cumprimentar os visitantes, né? Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Essa casa se alegra com a sua presença. Você que está pela primeira, segunda, terceira vez, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os nossos irmãos queridos. É muito bom nós estarmos juntos. Amém? Vamos em frente? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Quantos estão sedentos pela palavra? Quantos amam a Bíblia aqui? Eu sou apaixonado pela Bíblia, gente. Você leu sua Bíblia essa semana? Mas vamos lá. Vai dar tudo certo, gente. Segura aí nas cadeiras. Vamos orar para a gente iniciar o nosso período da palavra? Maravilhoso Deus, amado Pai, Senhor, nós te damos graças essa noite pelo teu amor. Senhor, nós queremos te adorar por tudo que tu és, pelo que o Senhor já fez aqui essa noite, pelo mover, Senhor, do Espírito Santo através da adoração, Senhor, pelo teu mover, Pai. A tua presença é real nesse lugar e o nosso coração se alegra. Pai, obrigado por tudo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, para que a palavra seja revelada, Senhor, para que o Senhor venha decodificar aos corações a palavra que sai. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Fica à vontade essa noite, Pai. Faz o Teu querer essa noite. Sinais, maravilhas, que o Teu poder flua aqui essa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha só, algumas semanas atrás, o pastor William ministrou uma palavra poderosa, né? Ele falou sobre nascer de novo, falou sobre Nicodemos, não sei se vocês estão lembrados, foi uma palavra sobre nascer do Espírito, e essa palavra falou muito ao meu coração, e durante a semana nós estivemos numa célula muito especial, e a gente compartilhou sobre aquilo que o pastor William tinha trazido sobre nascer de novo, né? Falamos lá sobre Nicodemos, foi uma célula incrível, né? E dali o Espírito Santo veio falando ao meu coração sobre esse tema, só que ele foi me levando para um outro caminho, e aí ele foi me trazendo textos, e eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre o que o Espírito tem trazido ao meu coração. O que nós vamos falar essa noite, ela vai na mesma linha ali do que o pastor William falou, só que é o mesmo processo, mas é uma etapa anterior desse processo. O pastor William falou sobre nascer de novo, e nesse processo de nascer de novo, no nosso processo de novo nascimento em Cristo, antes de nascer de novo, é necessário morrer. É uma lógica meio maluca, né? Porque normalmente a gente nasce, né, e depois morre. Mas para nascer de novo, nós precisamos morrer. E o que eu queria falar com vocês essa noite, Deus é maravilhoso, o Espírito Santo ele traz ali, né? O louvor falou sobre a cruz, o louvor falou, né? E ali eu nem tinha falado nada. Assim, não combinei nada com o pessoal do louvor, mas tem muito a ver com o que foi ali ministrado no louvor. Amém? Vamos lá? Vocês estão junto comigo? Deixa eu ver quem está vivo. Oh, glória a Deus. Olha só. Então, eu queria... o que nós vamos falar essa noite é sobre uma vida crucificada. O tema dessa noite, se quiser colocar o slide 1, é uma vida crucificada, né? Uma vida que revela a Deus. Nós vamos falar sobre uma vida que revela a Deus. Morrer antes de nascer.
E o texto base para isso é Gálatas 2. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas 2, versículo 20. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Na NVI. Na NVI. Todo mundo achou aí? Está procurando? Ah, tem na tela também, né? Gálatas 2 diz assim. Você tem NVI? A minha é na NVI. Senão vai dar diferença. Senão eu leio aqui. Olha só. Aí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, querido? Está dando está sobrando aí, grave aí, né? Que me amou e se entregou por mim. Gente, que texto incrível é esse? Já estou crucificado com Cristo. Só para a gente contextualizar, para saber, né, em que circunstâncias o apóstolo Paulo escreveu isso. Essa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu por volta do ano 50 depois de Cristo. Na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, espalhando o evangelho de Jesus pelo mundo, né? Muito de que se nós temos aqui, o evangelho chegou a nós, tem muito a ver também com o trabalho do apóstolo Paulo. Então, na primeira viagem missionária dele, o apóstolo Paulo, ele foi para uma região chamada Galácia. Então, a carta aos Gálatas não é para uma igreja, porque a Galácia não era uma cidade. A Galácia era uma região onde ficavam várias cidades. E nessa região, o apóstolo Paulo viajou e ele fundou 4 igrejas nessa região da Galácia. Aí ele fundou a igreja, deixou lá pessoas responsáveis e voltou para a base missionária dele. Quando ele chega na base missionária, ele recebe ali um relatório. Olha, como é que está lá a galera da Galácia? Aí ele não recebeu notícias muito boas. A igreja estava crescendo na região da Galácia, estava muita gente entrando, muitas pessoas estavam vindo de outras religiões, os judeus estavam se tornando cristãos, os gentios, que eram os gregos, que tinham outros deuses, estavam se tornando cristãos, e a igreja estava crescendo. Mas, porém, contudo, todavia, com esse crescimento, muitas pessoas estavam trazendo distorções da doutrina cristã para dentro da igreja. Estava trazendo muitos erros, estava trazendo ensinamentos que anulavam o sacrifício de Cristo. E o apóstolo Paulo ficou muito chateado e escreveu a carta de Gálatas. Tem uma hora que ele escreve tão bravo. Essa carta, se você ler depois, todas as cartas ele cumprimenta, ele fala aos amados irmãos, meu coração por ti arde, né, essas coisas. Mas nessa carta não, ele já começa, se você pegar, ele já chega rasgando. Por quê? Porque ele precisava resolver um problema doutrinário e ele estava bravo. Tanto é que em Gálatas 1, 6, ele xinga eles. Ele fala assim, Gálatas 1, do 6 ao 7... cadê aqui? Deixa eu ver. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Na realidade, não é evangelho. Cadê? Isso não é o próximo? Que na realidade não é evangelho. E aí vai. Tem um outro versículo que eu não anotei aqui, que ele chama de insensatos. Ele fala, vocês são insensatos. Ele estava muito bravo pelo que estava acontecendo lá, porque o pessoal estava seguindo um outro evangelho que não era o evangelho. Porque o evangelho de Paulo, o evangelho de Cristo, é o evangelho do Cristo crucificado. E eles estavam trazendo um outro evangelho.
somente Cristo crucificado não era suficiente para aquilo que eles estavam trazendo, um outro ensinamento. Tá? Eles estavam trazendo um ensinamento que era Cristo e mais algumas outras coisas. Você tem que aceitar Jesus, mas você tem que se circuncidar, enfim. Eles estavam bagunçando ali. E Paulo escreve essa carta. Dito isso, essa contextualização, quando estava preparando a mensagem, eu me deparei com uma matéria no site da CNN. Uma matéria muito interessante, que falava sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Do grande crescimento dos evangélicos no Brasil. Aí eu fui lá, cliquei lá para ver. Aí o título da matéria, estava estampado lá, era assim: Brasil tem recorde de evangélicos e menor número de católicos da história. Bem estampado. Falei, nossa, interessante isso aqui, né? O Brasil tem um recorde de evangélicos e o menor número de católicos da história. Então vamos ver o que diz isso, né? Aí eu cliquei lá. Gente, eu descobri que nós estamos vivendo um fenômeno social assim, o maior fenômeno social da história do nosso país em relação à religião. A população brasileira é majoritariamente cristã. A maioria dos brasileiros é cristão. Amém? Católicos, evangélicos, a maioria dos brasileiros é cristão. São tem número aqui de 147 milhões de pessoas no Brasil são cristãos, entre católicos e evangélicos. Isso é 83% da população. Quase 90% dos brasileiros são cristãos. É um número muito grande. E aí, o censo do IBGE de 2022 revela uma transformação no panorama religioso. Resumindo, eu até trouxe um slide, porque se eu ficar falando número assim, aí fica muito solto. Olha, só para a gente ver o crescimento do número de evangélicos no Brasil. Em 1991, eram 13 milhões de evangélicos, 13,7 milhões. Em 2000, eram 26 milhões, 15% da população. Em 2022, o número passou para 47 milhões de pessoas no Brasil são evangélicos. 26,9% da população brasileira se diz evangélico. Gente, é um número histórico, assim, praticamente triplicou o número de evangélicos no Brasil em 30 anos. É um recorde, um fenômeno que a gente está vivendo. Todo mundo é evangélico. Olha só, no Brasil, 1 em cada 4 pessoas se declara evangélico. Esse número é enorme. Tem um sociólogo inglês chamado Paul Freston, ele diz que o Brasil é a capital mundial do pentecostalismo. Mundial é o Brasil. Isso há anos atrás, né, Celção? Quando estava lá nas igrejinhas pequenininhas, era impensável, né? Esse número de evangélicos. Tá, então olha só, vamos lá então. É um número incrível, só que esse número, ele me deixou inquieto, porque eu fiquei pensando lá na minha cabecinha, lá. 47 milhões. Gente, é muita gente, cara. 26%. Olha só, essas 47 milhões de pessoas são realmente discípulos de Jesus? Eu fiz uma pergunta, não tem como não perguntar. Porque é muita gente. Olha só. Gente, o Brasil hoje tem 47 milhões de pessoas que vivem uma vida que revela Jesus? Será? O que vocês acham? Pensa aí. São 47 milhões de cópias de Jesus andando por aí? Que é um número muito grande. Não dá para a gente, né, não prestar atenção. Só que é esse sociólogo... Eu vou chegar lá, gente. Eu só estou trazendo isso aqui, eu estou contextualizando para eu chegar onde eu quero. Esse mesmo sociólogo, ele tem uma frase que ele disse numa entrevista sobre o Brasil assim: a religião evangélica no Brasil está virando uma religião de massas. Olha só. E sempre acontece o seguinte: sempre que uma religião se torna uma religião de massa,
ela passa a se parecer cada vez mais com a sociedade. Ao invés dela transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade, quando ela se torna uma religião de massa. E o Brasil, os evangélicos têm se tornado uma religião de massa. A pergunta é, que eu vou jogar, daqui a pouco eu vou lá. Vou jogar e vou sair correndo. Em meio a esse recorde histórico, né, triplicou o número de evangélicos no Brasil, crescimento fenomenal. 1 em cada 4 brasileiros se dizem evangélicos. O Brasil se tornou um país menos violento nesses 30 anos? O Brasil se tornou um país mais justo? A pobreza, o Brasil, gente, se tornou um país menos desigual? Mas tem tanta gente que acredita em Jesus. O Brasil está menos corrupto nesses 30 anos? Aí a gente tem um problema. Porque assim, Gálatas diz, Gálatas 2:20 diz, eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, olha só, se eu tenho 47 milhões de pessoas que se dizendo que Cristo vive nela, o que está acontecendo com o país? Que ele não muda a sociedade. Gente, olha só, se Cristo vive em mim, alguma coisa boa precisa acontecer ao redor aonde eu vivo. Se Cristo vive em mim, realmente, tudo o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, precisa refletir a vida de Deus. Precisa refletir Jesus, porque Ele vive em mim. Se não está acontecendo, alguma coisa está errada. E não é com Deus, e não é com a palavra de Deus. Esse texto que nós estamos lendo, ele define claramente o que significa ser alguém que se diz cristão. Nós temos 47 milhões de pessoas que se dizem cristãos. Esse texto diz como é que essas 47 milhões de pessoas, incluindo nós, precisa viver. Existe. Não é falar assim, olha, eu sou cristão, beleza. Não, existe uma forma. E é Gálatas 2:20 que descreve como viver uma vida crucificada. Como viver uma vida crucificada. O evangelho da cruz. A cruz, um símbolo de morte. O símbolo de Cristo é um símbolo de morte. Né? A religião que tem como símbolo um objeto de morte. A cruz, para os romanos, ou para a época de Cristo, era como uma cadeira elétrica. Para onde tem pena de morte, ou uma câmara de gás. Era um instrumento para assassinar alguém condenado à morte. Era a cruz. É como se as pessoas usam uma cruz hoje, para lembrar o cristianismo, como se a pessoa andasse com uma cadeira elétricazinha pequena aqui, porque é um instrumento para matar quem foi condenado por um crime. A cruz é o símbolo de morte. E a cruz é o símbolo do nosso Deus. A cruz é o símbolo da nossa fé. Então, viver uma vida crucificada. E é isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Como viver uma vida crucificada. Como viver uma vida que revela Jesus. Esse texto explica o estilo de vida crucificada. E para explicar, o apóstolo Paulo, ele era um mestre. Então, se você pegar e começar a estudar, você vê que ele deixa tudo ali desenhado. E eu, como sou um cara metódico, eu amo isso. Aí, a partir de ele explica a vida crucificada a partir de 3 tópicos, ou 3 desdobramentos. E essa noite nós vamos falar sobre 3 tópicos que descrevem uma vida crucificada. E se você gosta de anotar, eu só coloquei só os 3 tópicos, porque esses tópicos é para vocês, mas é para mim também, que senão eu me perco todinho, gente. Eu preciso ter coisas ali me guiando. Então, o slide 3 tem aí os 3 tópicos. A descrição da vida crucificada, né? A prática de uma vida crucificada e o porquê de uma vida crucificada. Esse texto, olha só como é rico a palavra de Deus. Esse texto aqui, de Gálatas 2:20,
é um texto que traz tudo isso aí, ó. A descrição de uma vida crucificada, a prática de uma vida crucificada e o porquê. Vamos lá? Olha só, eu queria começar o primeiro ponto, que é a descrição de uma vida crucificada. Como é que Paulo descreve ser um cristão? Se ele perguntar, ô Paulo, como é que tem que ser um cristão aí? E isso a gente traz para nós hoje. A pessoa fala, você é cristão? Como que é esse negócio de ser cristão? Porque, como você descreveria a sua vida cristã? Aí ele começa. Eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a descrição da vida cristã. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu, né, quem vive. Cristo vive em mim. E se a gente pensar, gente, se você prestar essa frase, ele diz, a descrição da vida cristã, ela trabalha em duas dimensões, como assim? Vida e morte. Quando ele fala, eu estou crucificado, ele está falando de morte. Crucificado, cruz, morte. Estou crucificado, não sou eu quem vivo, estou morto. Mas Cristo vive em mim. Então aqui tem a vida. Então é em duas dimensões. Estou crucificado, estou morto. Mas Cristo vive em mim, a vida. Olha só. O que significa, então, eu estou crucificado com Cristo? A gente já ouviu muito isso. Quem já ouviu isso? Estou crucificado com Cristo. Já ouviu? E a música do Fernandinho? Já estou crucificado com Cristo. É bonito? Agora vivo, não mais eu. Mas o que significa isso? Estou crucificado com Cristo. É bonito cantar, é legal de ouvir, mas precisa saber entender. Porque se alguém chegou para você no seu serviço, o que é estou crucificado com Cristo? Você precisa explicar a razão da sua fé. Estar crucificado significa que você morreu com Cristo. É a morte do seu velho eu, a sua velha vida, aquela forma que você vivia, ela foi crucificada na cruz. Então, estar crucificado com Cristo é morrer com Cristo. É a morte do velho eu. Aquela velha forma de viver, ela foi crucificada. Isso tem a ver com identidade. Eu era aquilo, mas eu não sou mais. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou crucificado. Aquela pessoa morreu. Eu sou uma outra pessoa. Isso é estar crucificado. Significa que nós morremos. Morremos. O apóstolo Paulo deixa claro isso em várias outras cartas. Ele fala sobre estar crucificado, sobre morrer. Lá em Gálatas, depois a gente vai passar devagar, mas em Gálatas 2,19 ele diz que nós morremos para a lei. Depois a gente vai falar sobre isso, nós morremos para a lei. Em Romanos 6,2 ele diz, nós morremos para o pecado. Eu morri para a lei, morri para o pecado. E em Gálatas 2,20 ele diz, eu morri para mim mesmo. Olha quanta morte. Morri para a lei, morri para o pecado, morri para mim mesmo. Por quê? Porque eu estou crucificado. Estou crucificado. Gente, olha o batismo. O que é o batismo, senão uma forma de nós nos identificarmos com Cristo na sua morte? Olha só a simbologia do batismo. O que é o batismo, senão um sepultamento? Não é? Você tem ali algumas pessoas, 2, 3 pessoas, segurando uma pessoa que vai ser mergulhada, que vai ser enterrada ali. Ela vai ser submersa na água. Aquilo é um sepultamento. Ela está morrendo para essa vida, e aí você tem aqueles minutos, instantes finais da vida, a pessoa se prepara, ela aperta o nariz, o pastor dá as instruções, segura aqui, vai devagar, eu vou te puxar, respira fundo, não sei o que lá, e aqueles são os últimos momentos da velha vida dela. Aí ela aprende a respirar. O batismo é lindo, gente. O batismo é uma coisa linda. Você vê uma pessoa enterrando a velha vida, ela dizendo, eu não quero mais ser assim, eu quero ser outra pessoa. Eu quero morrer. Aí ela aperta o narizinho, e aí os últimos suspiros, e ela submerge. Blum. E aí, quando ela está lá afundada, ela não respira, ela está morta lá dentro. Porque ela vai respirar lá, vai se afogar lá dentro. Então ela está sepultada por alguns segundos. E aí, de repente, acontece o quê? Ela ressuscita numa nova vida, uma nova criatura. Aleluia! É
O batismo, aleluia, é o símbolo da morte, da nossa identificação com Cristo na sua morte. Olha só, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, 1. O apóstolo Paulo é um cara incrível, né? Nós vamos ler até o versículo 6. Na NVI também, eu acho. É isso aí. Vamos lá, ó. Romanos 6, 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Olha a morte aí. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sabendo isso, que a nossa velha criatura foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Não sejamos mais escravos do pecado. Olha a profundidade disso, gente. Morremos com Cristo no batismo, na cruz, e não somos mais, aquele que tem uma vida cristã crucificada, não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Assuma isso na sua vida, creia nisso. Diga todos os dias, eu não sou escravo do pecado. Só que aí, por associação, eu vou fazer o inverso aqui, a gente deduz uma outra coisa, porque ele diz assim, ó, no final, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. A minha diz, e não sejamos mais escravos. Então, quando ele diz que não sejamos mais, é porque um dia foi. E aí eu deduzo com a minha cabeçona que aquele que não vive uma vida crucificado, vive uma vida escravo do pecado. As pessoas estão vivendo a vida escravos do pecado. Se a pessoa não tem uma vida crucificada, ela vive uma vida escravo do pecado. Mas nós que cremos no Senhor, nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você não é escravo do pecado. Você não é escravo do pecado. O pecado é um vizinho barulhento. Não estou dizendo que ele não existe. Ele é aquele vizinho chato, barulhento, que fica tentando te atormentar, fica ali batendo. Não vizinho. Espera aí, deixa eu explicar aqui. Não é o seu vizinho, não, pelo amor de Deus. É uma vocês entenderam, né? Porque eu já vi gente aí pensando, então é isso. Não. O pecado é um vizinho, um exemplo de vizinho, porque ele está ali, ó, batendo na porta, ele está ali te atormentando, mas ele não tem domínio sobre a tua vida. Ele não tem poder na tua vida, porque nós estamos crucificados. Olha só, eu preciso seguir aqui, voltando. Então, nós morremos para a lei. Como assim? Jesus cumpriu toda a lei no corpo dele. Tá? A lei precisava que o inocente morresse, que alguém... E Jesus cumpriu toda a lei. E a lei já não nos condena. Só uma coisa para entender, para não confundir. Quando fala que nós morremos para a lei, essa aqui é a lei cerimonial. Era aquilo que os judeus tinham que fazer para se aproximar de Deus. Eles faziam sacrifícios de animais, eles cumpriam lá 600 leis, porque ainda de Cristo não tinha vindo, e eles precisavam de alguma forma se aproximar de Deus. Não estou falando da lei moral. A lei moral representa o caráter de Deus, então a gente não pode mentir. Essa lei a gente tem que cumprir. Tá?
Pelo amor de Deus, senão você vai... A lei moral, ela reflete o caráter de Deus. Falar a verdade, amar ao próximo, essa lei sim. Agora, a lei cerimonial, que tinha lá os judeus, mais de 600 leis, Jesus cumpriu toda a lei no corpo dele, e ela não condena mais. Então nós não somos escravos da lei. Nós morremos para o pecado, não somos mais escravos do pecado. E nós morremos para nós mesmos. Os nossos desejos já não nos dominam mais. Não pode, porque você morreu. Temos um outro Senhor, não é o meu coração, o meu Senhor. Segue o seu coração, vai no... Não, segue pelo amor de Deus. Coração enganoso. Segue os seus sonhos, você vai onde você vai parar. Não segue os seus sonhos. Nós temos um outro Senhor. E não é o meu coração, não é as minhas vontades. É o Senhor. Então, e isso é o que representa a morte nesse versículo. Aí agora a gente vai para a dimensão da vida. Então nós estamos crucificados, morremos com Cristo. E agora, Cristo, vamos lá, voltei aqui. A outra dimensão, estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos falar de vida agora, chega de morte. Aí eu faço a mesma pergunta. Agora a gente já sabe o que é estar crucificado, quem não sabia. E o que significa Cristo vive em mim? O que quer dizer Cristo vive em mim? Cristo vive em mim, aleluia. A gente canta, é bonito, né? Como é que Cristo vive em mim? Simples, jovem gafanhoto. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. É simples. Cristo vive em mim através do Espírito Santo. Deus dentro de você. Isso é uma loucura. Deus mora dentro de você. Deus vive em você. Efésios 1:13. Olha só como a palavra ela guarda tudo, ela nos deixa todo, não deixa sair fora. Quando vocês, Efésios 1:13, tá? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês ouviram e creram, vocês receberam o Espírito Santo. Quantos aqui ouviram a palavra de Deus e creram? Deixa eu ver. Então você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Quando você ouviu e creu, você recebeu o Espírito Santo. Ele habita em você. Você é casa de Deus, você é morada de Deus. Ele habita, e isso é Cristo em nós. Cristo vive em mim. Agora nós somos moradas do Espírito Santo. Isso é lindo, né? Deus habitando. Gente, Deus quer habitar no meio do povo desde do Éden. A gente já falou sobre isso. Deus criou ali para estar junto com Adão e Eva ali. Depois veio o tabernáculo. Depois veio o templo. Depois veio Jesus que habitou entre nós. E agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso é maravilhoso. Você anda com Deus dentro de você. E aí ele traz uma nova forma de viver. Cristo em nós traz uma nova forma de viver. Precisa. E isso tem a ver com 47 milhões de pessoas que dizem que tem Cristo dentro delas. Precisa ter uma nova forma de viver. Romanos 8, do 9 ao 11. Tá muito corrido, gente? Tá tranquilo, não? Eu saio, ligo, tá tudo bem? Estamos juntos? Que bom. Eu vou até beber uma água para vocês se descansarem. É tão estranho beber água na caneca, gente. Mas um dia eu me acostumo. Romanos 8, 9 ao 11. Presta atenção. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Aí ele dá se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém,
Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo habita em vocês. O Espírito Santo habita em nós. Isso é lindo. Deus habita em nós. E Deus habitando em nós produz transformação, gente. Tem que produzir. Ele garante a salvação. O Espírito Santo está em mim, é uma garantia. Ele garante a minha salvação. Ele guia os meus passos, né? Ele diz, ele produz frutos do Espírito dentro. O fruto do Espírito dentro de nós é o Espírito Santo. Deus habita em você. Deus habita em nós e produz fruto, né? Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Não, eu vou falar devagar. Ó, é você e Deus, cara. Eu vou olhar para mim também. Ó, eu tenho o Espírito Santo e ele produz fruto. Esse fruto, ele tem várias ali características. O amor, o amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ser cristão não é ser uma pessoa melhor. Ser cristão é ser uma outra pessoa. Jesus não veio para remendar nós, não. Ele não morreu para que a gente se tornasse uma pessoa. Não, ele morreu para que nós nos tornássemos uma outra pessoa. Ser uma outra pessoa. E o Espírito Santo, ele pode produzir isso dentro de nós. Eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo habitando na sua vida. É uma força ativa, sabe? Isso é lindo, gente. Cristo morando dentro de nós. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir e uma nova forma de viver, de agir. Não pode ser igual. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É meu temperamento. O pastor William já falou isso várias vezes. Não tem desculpa. Não. Cristo vive em mim. Eu preciso me dobrar. Eu preciso falar: Senhor, eu não presto. Eu preciso do Senhor. Me transforma em outra pessoa. Todo dia. Todos os dias. Não é uma vez e salvo para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Né? Quem jogava, batia lá, esconde-esconde, sei lá o quê. Salva um, salva todos. O último salva todos. Não, o último. Jesus salvou todos. Mas uma nova forma de viver todos os dias. Todo dia, Senhor, me perdoa todo dia. Senhor, eu quero o meu coração incendiado de amor todo dia, me apaixonar pelo Senhor todo dia. Eu preciso que o meu coração queime, me faz te amar mais, me faz te querer mais, me faz ser mais parecido contigo todos os dias. É diário, gente. É diário. E olha só, vamos lá. Até agora o Paulo ele está descrevendo uma vida crucificada. Estão comigo aqui? Ele só está dizendo o que é, né? A vida crucificada, a vida cristã crucificada é uma vida que revela Cristo, era aquilo. Ele está falando: eu era assim, mas eu já não sou mais. Ele está descrevendo, até agora o que a gente viu. Ele está falando: eu fazia aquilo, eu era aquilo, agora eu sou isso. Eu tenho uma nova identidade. Beleza? Então essa é a descrição de como deve ser uma vida cristã.
O texto continua e ele vai agora explicar como viver uma vida cristã crucificada. Como viver o dia a dia. No dia a dia. Como é que eu faço na segunda-feira, quando acaba o culto, e amanhã? É amanhã que eu vou precisar viver uma vida crucificada, todos os dias da semana. Ele mostra, agora, a partir de agora, a gente vai ver na prática como viver uma vida crucificada. Então ele começou lá. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ponto. Beleza? Entendemos? Aula de história. Não. Aí ele continua. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ponto. Para aí. Aqui ele está dizendo como é que se deve viver uma vida crucificada. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E o que é a vida que eu vivo no corpo? Às vezes as palavras são esquisitas. A vida que agora eu vivo no corpo significa essa minha vida no dia a dia. Porque eu estou no corpo. Né? Paulo não virou um fantasminha, a gente não fica celestial, invisível. A gente continua sendo gente que tem vontade, que sente cansaço, que sente fome, que se entristece, que fica nervoso. Essa é a vida que a gente vive no corpo. Tá? Então ele está dizendo, essa vida agora que eu vivo no corpo, eu vivo como? Pela fé no Filho de Deus. Então, a prática da vida cristã crucificada é a vida pela fé. Essa é a grande diferença. Eu não vivo pelos meus desejos. Gente, as demandas do dia a dia, praticamente quase todas, são para nós atendermos os nossos desejos. Eu quero ir no banheiro, é um desejo do meu corpo, eu vou no banheiro. Eu quero beber água, eu quero comprar uma roupa nova, eu vou trabalhar bastante. Eu quero relaxar, assistir um filme. Tudo isso são demandas dos nossos desejos. Só que ele fala que agora eu não vivo mais para os meus desejos. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. A nossa vida agora não é mais para satisfazer desejos, inclinações, ou as promessas do pecado, que o pecado faz promessa. Lembra, nós não somos mais escravos do pecado. Pega isso aí, nós não somos mais escravos do pecado. Então eu não vivo mais para satisfazer os desejos do pecado. Agora nós vivemos pela fé. Gente, se fosse dizer, o que significa viver pela fé? Às vezes é muito abstrato. Gente, viver pela fé é viver confiando plenamente nas promessas de Deus, naquilo que Ele prometeu, e não nas promessas do pecado. Viver pela fé é você... Só que aí tem um porém. Você precisa conhecer as promessas de Deus para você acreditar plenamente. Você vê que uma coisa leva a outra. Por que a gente tem uma vida cristã capenga? Porque tem bases. E se falta uma base, ela cai. Então, uma vida pela fé é uma vida que confia plenamente nas promessas de Deus. Glória a Deus, mas quais são as promessas de Deus? Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. E aí eu preciso ler a palavra de Deus. Amém, gente? Tudo bem? Estou acabando. A gente vai chegar lá. Todos os dias, o dia todo, meus pensamentos, minhas decisões, minhas escolhas precisam ser guiadas pela confiança nas promessas de Deus. Todos os dias. Gente, viver pela fé não é algo passivo, uma teoria abstrata, né? Por isso que eu gosto dessas coisas assim, porque eu tenho que trazer para o dia a dia, para o chão. Eu vivo pela fé. Eu ouço isso há mais de quase 35, quase 40 anos. O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver confiando nas promessas de Deus. É ativo, não é abstrato, é intencional, é prático, é contínuo, é todo dia. Eu tenho ali situações, e a situação diz isso, e a palavra de Deus diz aquilo. E aí eu vou ter que escolher viver pela fé. No dia a dia, comum, em qualquer coisa, escolher as promessas de Deus, confiar na palavra de Deus, viver pela fé.
várias vezes. Apareceu aqui, mas isso é de cada um, é um emprego muito bom, mas esse emprego vai me impedir de servir ao Senhor naquilo que eu fui chamado para fazer. Olha, é muito bom, mas o que a promessa de Deus diz? Eu não acredito, eu vou falar de mim, eu não sei do que está acontecendo, mas eu não acredito que Deus vai me dar um emprego tão bom que vai me afastar de servir a Ele. Eu não consigo acreditar. Esse emprego é muito bom, mas você não vai conseguir mais ir para a igreja nem fazer suas coisas. Tá? Então, viver nas promessas de Deus. E confiar. Eu já fiquei desempregado. Desempregado, deixei de aceitar coisas porque a palavra de Deus dizia outra coisa. E vai lá e vai faltar. Sim, mas não falta, porque Ele não deixa faltar. Vai ficar firme. A palavra do Senhor vai... Pode não sobrar, mas não vai faltar. Aprendi a viver com pouco, aprendi a viver com muito, com uma abastança, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Olha só, uma decisão consciente, não agir baseado em sentimentos ou desejos pressionados pelo sistema. Viver pela fé é acreditar nas promessas de Deus e rejeitar as promessas mentirosas do pecado. O pecado faz promessa. Faz isso aqui, que vai acontecer isso aqui. Clica aqui, que você vai se satisfazer aqui. Conta essa mentirinha aqui, mas ela vai te levar para vai te dar o resultado vai ser bom. Promessas do pecado. Promessas. E aí, viver pela fé é rejeitar as promessas mentirosas do pecado e crer nas promessas do Senhor. Olha só, gente. Vamos ler aqui Gálatas 3:5. Muito texto, né, gente? Mas glória a Deus, por isso eu amo a palavra de Deus. Gálatas 3:5 diz assim: aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que vocês ouviram? É pela fé na mensagem que vocês ouviram que Ele faz milagres e maravilhas. Não é pelo que a gente cumpre, não é por rituais, mas é pela fé na mensagem que vocês ouviram. Mas aí precisa ouvir a mensagem. Aí tem que ler a Bíblia. Tem que ler, é ruim, essa frase é terrível, porque eu amo ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Você precisa ter contato, você precisa meditar, você precisa estudar a Bíblia todo dia. Não é opção. Não é uma necessidade, como o ar que eu respiro, a ler a Bíblia e se aprofundar. Conhecer as promessas de Deus e a vontade de Deus. Aonde? Na palavra de Deus. Ouvir, crer e obedecer. É isso aí também. Essas bases que se tirar uma, cai. Ouvir, crer e obedecer. Irmãos, essa é a prática da vida crucificada. Viver pela fé no Filho de Deus. Ele tinha mostrado lá, né, como que era, ele descreveu. E aqui ele disse, a vida que eu vivo pela fé, a vida que eu vivo hoje eu não vivo pela fé no Filho de Deus. Essa prática crucificada está no corpo, mas eu não... Isso é um paradoxo. Eu estou no corpo, mas eu não vivo para o corpo, para satisfazer os desejos do meu corpo, as minhas vontades. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo nesse corpo, mas eu não vivo para esse corpo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí, para a gente encerrar, concluir, eram 3 pontos. O primeiro, Paulo descreve o que é a vida cristã crucificada. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Está descrevendo ali o que é a vida. Depois ele explica a prática, como viver a vida crucificada. Aí ele diz, a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé
no Filho de Deus. É o dia a dia, tá? E aí ele vai fechar o versículo. Tudo isso, gente, a gente está vendo um versículo. Tudo isso é Gálatas 2:20. Olha que maravilha que é a palavra de Deus. E ele vai fechar esse versículo com o motivo, o porquê que eu devo viver uma vida cristã crucificada. Olha só, o motivo por quê. Aí a gente, voltando para o versículo, diz, eu vou começar de novo, porque ele é lindo. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Ele descreveu a vida cristã. Mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. É como eu tenho que viver. E por que tudo isso? Porque que me amou e se entregou por mim. Esse é o motivo de que eu vivo uma vida cristã crucificada. Porque Cristo me amou e se entregou por mim. Esse é o motivo de viver uma vida crucificada. O fim desse versículo, na verdade, ele é o começo de tudo. Você poderia até colocar, porque Cristo me amou de tal maneira e ele se entregou por mim. Esse é o começo. E aí você vem com o resto depois, né? Estou crucificado e eu não sou eu mais quem vivo, mas ele vive em mim, eu vivo. Enfim, porque o começo de tudo é porque Cristo me amou e se entregou por mim. Gente, Jesus, para quem assiste a série The Chosen, está chegando agora na próxima temporada, é a crucificação de Cristo. E eu já chorei com um trailer de 2 minutos, e se eu falar que eu vou começar a chorar de novo, então não dá. Cristo morreu por mim, cara. Sabe quando a gente fala, o amor de Deus me constrange? Essas coisas muito abstratas. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu era, e eu sei quem eu fui, o que eu fiz e o que eu sou capaz de fazer sem Deus, sem Jesus. Mas Ele me amou de tal maneira que se entregou por mim, e esse amor me envergonha. Como que Jesus se entregou por mim? Esse amor me constrange, me constrange. Gente, por que a gente deve viver uma vida cristã crucificada? Por causa do imenso, incomparável amor de Deus por nós. A fonte de toda graça. Nós não éramos merecedores. Ele escolheu nos amar e se entregar quando nós éramos inimigos da cruz. É um termo muito forte, mas a Bíblia diz que nós éramos inimigos. Filipenses 3:17 e 18. Irmãos, tudo isso é o apóstolo Paulo escrevendo, gente. Filipenses, Gálatas, Romanos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Aí agora o 18. Pois já como disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Cristo morreu por nós. E nós amamos a cruz. Eu amo a cruz. A mensagem da cruz. Porque ela representa o imenso, incomparável amor de Cristo por mim. Gente, Jesus não deu apenas ensinamentos. Ele não só fez milagres ou coisas materiais. Ele entregou a própria vida. Ele deu a vida por mim e por você. Um inocente aceitou ser executado como culpado para que nós, os culpados, recebêssemos o lugar de justos e inocentes. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. E aí um detalhezinho que a gente pega aqui para acabar, que ele diz assim, me perdi aqui, no final aqui que ele diz, que me amou e se entregou por mim. Ele coloca, me amou
e se entregou por mim. Isso é poderoso. Embora Cristo tenha morrido por todos, o apóstolo Paulo fala como se tivesse sido só para ele. É uma revelação de que ele sabe, que Deus conhece, e que, olha só, não basta saber que Deus ama o mundo inteiro. A fé realmente acontece quando você sabe que Ele conhece você. Ele me amou e se entregou por mim. Ele sabe o seu nome, o seu sobrenome, o seu endereço, porque Ele te amou e se entregou por você. Então, por que eu vivo uma vida crucificada? Porque o Filho de Deus, Jesus, me amou de tal maneira que se entregou por mim. Ele se entregou. Eu devo viver uma vida cristã crucificada, por quê? Para responder e corresponder a esse glorioso amor. A minha vida, ela não é para ser mais aceito, porque eu já fui aceito, mas é para corresponder a esse amor. Ele me amou tanto que Ele entregou a vida dele na cruz, que o mais que eu posso fazer é entregar a minha agora. A minha vida é entregue a Ele. Nós em casa, vamos fazer 25 anos de casado, eu já era cristão antes, mas há 25 anos que a nossa vida, ela pertence a Jesus. A gente não pensa em outras coisas, porque a nossa vida, ela pertence exclusivamente para Jesus. Eu não consigo ter muitos planos, e eu não estou falando para você fazer igual, eu estou falando de mim. A gente teve uma atividade ontem no Instituto, foi ontem que a gente fez? Sexta-feira a gente teve uma reunião no Instituto muito legal com os voluntários. Aí a Edna fez uma dinâmica para o pessoal falar qual é o seu sonho pessoal. E aí eu estava com medo quando chegasse a minha parte, ainda bem que eles pularam, porque assim, eu ia falar, gente, quando eu vivo mais de 30 anos servindo ao Senhor, e a minha vida é exclusiva dEle, e eu não tenho muitos planos, porque eu quero o que Ele quer para mim. Aí Ele está me dando um sonho de se tornar um professor de teologia. E aí eu iria falar isso, o meu sonho é se tornar um professor de teologia, porque eu não vou comprar uma casa aqui, porque eu não sei se Deus quer que eu moro aqui, eu não vou comprar, a minha vida pertence a Ele, pertence a Ele. Nós precisamos viver uma vida que revela Jesus, nós precisamos viver uma vida que glorifica Jesus, e nós precisamos viver uma vida crucificada. Eu queria te convidar a ficar de pé. Uma vida crucificada. Crucificado, sabe? Machucados, assim, ferido pela palavra. Assim, ferido, sabe, de amor, de paixão. É uma ferida que não cicatriza. E eu acordo, porque eu fui ferido pela palavra. E nós precisamos viver uma vida apaixonados por Jesus. O último texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Que a vida de Jesus seja revelada no seu corpo, através de uma mente renovada e de atitudes renovadas. Eu queria orar com você essa noite, para que o Evangelho do Cristo crucificado, ele arrebente tudo aquilo que está te impedindo de se entregar ao Senhor. Para que esse Evangelho do Cristo crucificado te toque profundo, que você fala assim, eu quero morrer contigo, Jesus, eu quero morrer para esse mundo. Eu quero morrer para esse mundo, eu quero morrer para a minha vida, eu quero morrer para as minhas vontades, eu quero viver para Ti, Jesus. Fecha os teus olhos, você sabe da sua vida. Fala com Ele agora, então fala, Senhor,
O que Deus falou com você essa noite, eu não sei. Mas você sabe. Fala com Ele aí. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si, Jesus. Ele levou sobre si Nós queremos, Pai, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga nós fomos sarados, Pai. fomos sarados. O Evangelho do Cristo crucificado, Jesus. Ele tomou sobre si, Pai, nós não merecíamos. as nossas maldições. Eu não merecia, Pai, tanto amor, Jesus. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus é o pão da vida. Jesus, pão da vida. Jesus, Você pode dizer isso para Ele? luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, 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 Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. oh Jesus, 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 Tu és tudo para nós, Pai. Senhor, e que o Teu Evangelho, Ele abra as nossas mentes e os nossos corações. E que nós vamos sair daqui essa noite transformados mais ainda, mais apaixonados por Ti, quebrantados, crucificados com Cristo. E que nós não vivamos mais, mas que Cristo vive em nós, Pai. Tudo isso pelo amor da Tua glória, tudo isso por causa do Teu glorioso amor. Pai, abençoa cada irmão, cada um. Senhor, que essa palavra fique, Senhor, ali ruminando, essa palavra fique ali incomodando durante a semana, e que nós venhamos ser a cada dia mais parecido com Cristo. Nós Te amamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Amém.